Falando do tratamento da dependência química, o primeiro fator importante que se deve levar em consideração é que o adicto precisa assumir sua impotência perante a sua substância de preferência. Ele precisa entender que todas as vezes que ele entrar em contato com essa substância, ele será vencido, né? Então, muita gente acredita na ideia de que se eu bebo todos os dias, eu vou poder beber final de semana. Outras pessoas vêm com a ideia, eu utilizava determinado tipo de droga, então agora eu posso vender, né? Então, isso são reservas, né? Eu vou estar entrando em contato com a substância que é o que me faz cair, né? Então, essa substância me derrota. Então, eu preciso assumir a minha impotência. Assumir a impotência não é somente diante da minha substância de preferência. Eu preciso assumir minha impotência diante de pessoas, diante de situações, diante de sentimentos, né, que são coisas difíceis para mim lidar, são coisas difíceis para mim compreender, são temas que eu não sei como resolver. Então isso é a minha impotência, eu preciso assumir essa impotência, tá? E dentro desse primeiro passo, né, nós vamos precisar trabalhar muito a questão da aceitação. A aceitação é quando eu entendo que eu tenho um problema e que eu vou ter que me adaptar para viver com esse problema. Eu entendo que a partir do momento que eu tenho esse problema e eu não sei como lidar com ele, eu preciso evitá-lo. Tá? Isso é o que caracteriza a resistência. Aceitar que eu não posso e pronto. Não posso e não posso de maneira nenhuma. Né? Uma outra palavra que vai de encontro a isso e muitos adictos utilizam é a noção de resignação. Resignar não é aceitar. Resignar é eu entender que eu tenho um problema. Tudo bem, eu tenho um problema com drogas. Tudo bem, eu tenho um problema com álcool. Isso é resignação. Aceitação vem a partir do momento que eu entendo que eu tenho um problema e que eu não posso entrar em contato com a minha substância de preferência. Que se eu entrar em contato com a minha substância de preferência, ela vai me vencer e eu vou voltar de novo a estaca zero. Né? Existe um conceito que nós chamamos de fundo do poço, que é aquele conceito quando a pessoa ela já perdeu o emprego, ela já perdeu a família, ela já não se cuida mais, ela não cuida da higiene, ela se alimenta mal, a maioria está vivendo em situação de rua, tudo que ela faz é para ter um encontro com a droga, então ela mente, ela rouba, ela manipula, né? Então tem toda uma gama de comportamento que vai direcionar para nós aquilo que é um fundo de um poço, né? Então é preciso que a gente entenda a nossa independência e que a gente aceite essa impotência, né? Que a gente aprenda que não dá para fazer uso, né? Não existe um uso social para o adicto, essa é a verdade, né? Adicto nunca vai conseguir fazer uso social de nenhuma substância, porque todas as vezes que ele usar a substância, ela vai dominar. Eu vou usar um pouquinho agora e eu consigo controlar, não vou usar de novo. Daqui a pouco vocês percebem usando, daqui a pouco esse aumento, há um aumento do uso da substância. E existe uma coisa muito importante que nós precisamos trabalhar enquanto falamos da dependência química, que é o fator da compulsão. Uma vez aberta a compulsão, uma vez que eu uso, a tendência é que o meu desejo pela droga aumente. E aí eu entro num processo compulsivo, né? O que é esse processo compulsivo? Buscar sempre a droga.
todas as minhas relações vão basear no encontro da substância. Tá? Então isso precisa ser trabalhado. Né? E aí vocês talvez me perguntem, Charles, e como vencer a compulsão? Uma das maneiras mais utilizadas é uma internação. É preciso tirar esse sujeito da sociedade, oferecer a ele um tratamento que seja um tratamento completo, que vai trabalhar, que vai conscientizá-lo sobre a doença, que vai conscientizá-lo sobre a sua impotência, que tenha um acompanhamento psicológico, que tenha um acompanhamento psiquiátrico, para que ele se entenda como sujeito. Porque a droga entra na vida do sujeito para ocupar um lugar. Tá? Um lugar de uma perda, um lugar de uma pessoa, um lugar, uma prótese para um trauma que ele sofreu e ele não consegue lidar com essa realidade, né? Ou a falta de alguém que o entenda, a falta de alguém que o ampare. Né? Na experiência clínica nós vamos ouvir muito isso. Eu comecei a usar depois que minha namorada me largou, eu comecei a usar depois que meu namorado me largou, eu comecei a usar depois que eu perdi um emprego que eu amava muito. Então aí a gente percebe a função da droga. Né? A função da droga está em fazer com que esse sujeito não lide com o mal-estar causado pela perda. Né? Então, todas as vezes que ele vai sentir essa dor, que ele vai pensar sobre essa dor, qual é o remédio que vai suspender essa realidade por um tempo? A droga. Né? Então, se você tem na sua família parentes que estão no uso de drogas, se você tem amigos que estão no uso de drogas, esse amigo precisa de ajuda, esse familiar precisa de ajuda. Ele precisa ele pode procurar ajuda no CAPS, ele pode procurar ajuda no serviço médico do posto de saúde, mas se o uso estiver muito agravado, ele vai precisar passar por uma internação. E aí nós temos dois modelos: a internação voluntária, quando ele vem porque ele quer se tratar, ele deseja se tratar, e a internação involuntária é quando um membro da família, de preferência um membro de primeiro grau, um pai, a mãe, um irmão, entende que ele não tem mais condições de viver em sociedade e solicita então uma internação involuntária. Né? Trazem esse paciente para o tratamento, porque uma agravante do uso é que o usuário não consegue perceber a dimensão da sua doença. São raros os dependentes que percebem a situação real da sua doença e se abrem para pedir ajuda. Né? Então, qual é a nossa posição diante desse sujeito que sofre? É estar sempre disposto ali para oferecer ajuda. Porque no momento em que ele pedir ajuda, nós precisamos oferecer essa ajuda de imediato, porque corre o risco de em um outro determinado momento ele voltar atrás e não querer receber a ajuda. Né? Fica aí a dica. Se você gostou, curte, compartilha, mostra esse vídeo para alguém que precisa, para algum familiar que precisa, né? E ajuda a gente a crescer, para que a gente possa trazer mais vídeos falando aí sobre a doença da adicção e também falando sobre os mecanismos de tratamento, tá bom? Muito obrigado a todos.